Canto 10. Os outros comandantes dos aqueus dormiram junto das naus durante toda a noite, tomados pelo sono suave. Mas ao atrida Agamenon, pastor do povo, o doce sono não tomava, pois estava dilacerado por muitas coisas na mente. Será que é porque o Diomedes disse que ele deveria lutar na frente dos exércitos? Tal como quando relampeja o esposo de Hera, Zeus, de belos cabelos, provocando muita chuva sobrenatural, ou granizo ou nevões, quando os flocos de neve salpicam os campos, ou augures da grande embocadura da guerra penetrante. Assim cerradamente gemeu Agamenon no seu peito. Olha o tamanho do gemido dele, né? Do fundo do coração, e o espírito tremeu dentro dele. Cada vez que olhava para a planície troiana, espantava-se com os muitos fogos que ardiam em torno de Ílion, e com o som de flautas e gaitas, e com as vozes dos homens. Porém, quando olhava para as naus e hostes dos aqueus, muitos cabelos arrancou pelas próprias raízes, orando a Zeus sublime com grandes gemidos no seu nobre coração. No espírito lhe surgiu então a melhor deliberação: dirigir-se em primeiro lugar a Nestor, para pedir um conselho, né? Filho de Neleu, na esperança de que congeminasse alguma irrepreensível artimanha, que de todos os danos afugentasse a desgraça. Levantou-se e vestiu em torno do peito uma túnica. E nos pés resplandecentes calçou as belas sandálias. Em seguida envergou a fúlvida pele de um leão, grande e arruivado, que lhe chegava aos pés. Pegou na lança. Do mesmo modo, a Menelau, irmão dele, tomava o tremor, pois também sobre suas pálpebras o sono não assentara. Não fossem sofrer os argivos que, por sua causa, sobre vastas extensões de água tinham vindo para Troia, intentando a guerra audaz. Com uma pele de leopardo cobriu primeiro os largos ombros, pele mosqueada. Depois levantou e pôs na cabeça um elmo de bronze e com a mão firme pegou na lança. Pôs-se a caminho para acordar seu irmão, que com grandeza regia todos os aqueus e pelo povo era honrado como um deus. Encontrou a pôr aos ombros a bela armadura junto da polpa da nau, e bem-vinda foi para ele a sua chegada. O primeiro a falar foi Menelau, excelente em auxílio. Por que motivo, meu irmão, assim te armas? Será que irás incitar algum dos camaradas a infiltrar-se como espião entre os troianos? Ele já está dando uma ideia já. No entanto, tenho grande receio que nenhum aceite a incumbência de como espião se infiltrar sozinho entre homens inimigos durante a noite ambrosial. Teria de ser esse homem um ânimo audaz. De ter esse homem um ânimo audaz. Quer dizer, Agamenon acordava, ia falar com Neleu para pensar no que ele poderia fazer. Acabou que o próprio irmão dele veio e deu uma ideia. Respondendo-lhe assim falou o poderoso Agamenon: Tu e eu, ó Menelau, criado por Zeus, temos necessidade de um útil conselho, que protegerá e salvará os argivos e suas naus, visto que a mente de Zeus tergiversou.
Aos sacrifícios de Heitor, no seu espírito deu preferência. Pois nunca eu vi, nem ouvi pelo relato de outrem, que um só homem num dia meditasse tamanhas desgraças como as que Heitor, dileto de Zeus, infligiu aos filhos dos aqueus, sozinho. Ele que nem é filho amado de Deus ou de Deus. Feitos praticou ele, que, segundo afirmou, afligirão os argivos por muito tempo, pois tais são os males que cismou para os aqueus. Mas agora vai tu chamar Ájax e Idomeneu, correndo depressa ao longo das naus. Pela minha parte, irei ter com o divino Nestor e incitá-lo-ei a levantar-se, na esperança de que queira dirigir-se ao cenáculo sagrado dos sentinelas, para lhes dar ordens. A Nestor, em especial, eles obedeceriam, pois seu filho é capitão dos sentinelas, assim como o companheiro de Idomeneu. Meríones. A eles principalmente confiamos esta incumbência. A ele deu resposta Menelau, excelente em auxílio. Com que intenção me comandas e ordenas? Deverei ficar com eles, aguardando que tu chegues, ou deverei correr de novo para cá, depois de ter dado a tua ordem? Respondendo-lhe assim falou Agamenon, soberano dos homens. Fica lá, para que não nos desencontremos um do outro no caminho, pois muitos são os trilhos pelo acampamento. Levanta a voz por onde quer que vais, e esforça-te para despertá-los, chamando por cada homem pela linhagem e pelo nome paterno, honrando todos eles. Não penses em te engrandecer com orgulho. Mas lancemo-nos nós próprios à obra. Deste modo, nos deu Zeus a nascença uma infelicidade pesada e profunda. Assim dizendo, mandou seguir o irmão bem instruído, e ele, por seu lado, partiu em demanda de Nestor, pastor do povo. Encontrou-o na tenda, junto da nau escura, na cama macia. Junto dele estavam as armas trabalhadas, o escudo e 2 lanças e o elmo coruscante. Ao pé estava o cinturão reluzente, que o ancião costumava pôr à cintura, quando se armava para a guerra aniquiladora de homens, conduzindo seu povo, já que ainda não cedera à triste velhice. Apoiando-se no ombro, levantou a cabeça e assim falou ao Atrida, questionando-o com palavras. Quem és tu que assim caminhas só pelas naus e pela hoste, no negrume da noite, quando os outros mortais dormem? Vens à procura de uma das mulas? Ou de um companheiro? Fala, e não te aproximes em silêncio. De que tens necessidade? A ele deu resposta Agamenon, soberano dos homens. Ó Nestor, filho de Neleu, grande glória dos aqueus. O Nestor o tratou como qualquer que estava chegando ali de noite à tenda dele, imagina. Reconhecerás o Atrida Agamenon. Aí o Agamenon se anunciou, a quem sobre todos os outros Zeus assolou com trabalhos continuamente, enquanto houver sopro no meu peito e rapidez nos meus joelhos. Vagueio assim, porque sobre os meus olhos e sono deleitoso, meus olhos, o sono deleitoso não assenta. Mas preocupam-me a guerra e as desgraças dos aqueus. Terrivelmente receio pelos dânaos. Nem sinto sequer coração firme, mas sou atirado em todas as direções. E o coração salta-me para fora do peito e tremem meus membros gloriosos. Mas se algo quisesses fazer, visto que também a ti o sono não vem, dirijamo-nos para o junto dos sentinelas, para que os observemos.
Não se deu o caso de, moídos pelo cansaço e pelo sono, terem adormecido, e de todo terem descurado a vigilância. É que homens inimigos estão postados aqui perto, e não sabemos se acaso não estarão dispostos a combater durante a noite. A ele respondeu em seguida Nestor de Gerênia, o cavaleiro, Atrida gloriosíssimo, Agamenon soberano dos homens. De certo, para Heitor, não fará Zeus, o conselheiro, cumprir todos os pensamentos, como ele agora espera. Penso antes que ele sofrerá desgraças piores que as nossas, no caso de Aquiles desviar o seu coração da cólera ressentida. O Agamenon chamou o Nestor para eles verem os sentinelas, né, ver se eles estão guardando-os, né? E Nestor começou dizendo que o Heitor não vai ter tudo o que quer, pois quando Aquiles sair da cólera. Seguir-te-ei de bom grado. Despertemos também outros, tanto Tidida, Ájax, famigerado pela lança, como Ulisses. Esse aqui é o Diomedes, né? E o célere Ájax e Meges, o valente filho de Fileu. Mas que além destes alguém vá também chamar Ájax, semelhante aos deuses, e o soberano Idomeneu. Porque tem dois Ájax. Tem o Ájax Telamônio e tem o outro Ájax. Pois as naus deles são as mais afastadas, perto não estão. Mas por muito que o estime e o respeite, repreenderei Menelau, mesmo que me leves a mal, e não disfarçarei por ele estar dormindo, recaindo sobre ti este trabalho. Por que ele pensou que o Menelau estava dormindo? Agora deveria ele ter se esforçado a chamar todos os nobres, pois sobreveio uma necessidade que já não se pode aguentar. Aí ele deu resposta a Agamenon, soberano dos homens. Ó ancião, noutra altura te incitarei a repreendê-lo, já que a miúde não liga as coisas e não quer esforçar-se, porém sem ceder à preguiça nem à irresponsabilidade, mas porque põe os olhos em mim e aguarda a minha liderança. Mas desta vez acordou e levantou-se antes de mim. Vamos ver. O Agamenon diz para o Nestor que noutra altura ou em outro momento, outra ocasião, incitará o Nestor a repreender o Menelau, já que a miúde não liga as coisas e não quer esforçar-se. As críticas que o Agamenon faz ao Menelau, porém sem ceder à preguiça nem à irresponsabilidade. Ele não quer se esforçar, mas não chega a ser preguiçoso. Mas porque põe os olhos em mim e aguarda a minha liderança, porque o Menelau espera a liderança do Agamenon, né? Então ele merece uma repreensão. Mas desta vez acordou e levantou-se antes de mim. Está falando que o Menelau ele mandou fazer outra coisa, né? Justamente contra o Ájax, o Diomedes. E eu próprio mandei ir chamar aqueles que referiste. Ponhamo-nos a caminho, encontrá-los-emos à frente dos portões, com os sentinelas, pois foi lá que ordenei que se reunissem. Aí ele respondeu em seguida a Nestor de Gerênia, o cavaleiro. Desta maneira, nenhum dos argivos o repreenderá ou lhe desobedecerá, quando ele incitar outro ou der ordem. Assim falando, vestiu sobre o peito a túnica e nos pés resplandecentes calçou as belas sandálias e segurou também em volta uma túnica purpúrea, ampla e de dobra dupla, sobre a qual o pelo era espesso. Pegou numa forte lança aguçada com um bronze afiado e caminhou ao longo das naus dos aqueus vestidos de bronze. Primeiro foi Ulisses, igual de Zeus no conselho, que Nestor de Gerênia, o cavaleiro, acordou do sono, com a sua voz. Logo o chamamento lhe fez ressoar a mente.
Saindo da tenda, assim lhes dirigiu a palavra. Por que vagueais sós pelas naus e pela noite, na noite ambrosial, precisados de que aqui viestes? A ele respondeu em seguida Nestor de Gerene, o cavaleiro: Filho de Laertes, criado por Zeus, Ulisses de mil ardis, não te zangues, pois tal é a desgraça que sobreveio aos aqueus. Mas segue-nos, para que acordemos outro, a quem incumba deliberações sobre se devemos fugir ou combater. Assim falou. Na tenda entrou Ulisses de mil ardis, e nos ombros pôs um escudo trabalhado. Foi com eles. Chegaram junto do Tidida Diomedes, encontraram-no fora da tenda com as armas. À sua volta dormiam os companheiros, com os escudos sobre as cabeças, mas as lanças estavam espetadas em riche no chão, e de longe reluzia o bronze como o relâmpago de Zeus Pai. O herói dormia. Debaixo dele estava estendida a pele de um boi campestre, e sob a sua cabeça estava esticado um tapete brilhante. Postando-se junto dele, Nestor de Gerene, o cavaleiro, acordou-o, com um movimento de seu pé. Incitou e repreendeu-o cara a cara. Levanta-te, ó filho de Tideu. Por que dormes toda noite? Não sabes tu que os troianos na zona alta da planície estão acampados junto às naus? E que exíguos passos detêm? Assim falou. E Diomedes acordou muito depressa do sono, e falando-lhe proferiu palavras aladas. És rijo, ó ancião, e do esforço nunca desistes. Não há outros mais novos, filhos dos aqueus, que depois pudessem ir acordar cada um dos reis, andando por todo lado. Mas tu, ancião, és intratável. Respondendo-lhe, assim falou Nestor de Gerene, o cavaleiro. Tudo o que disseste, ó amigo, foi na medida certa. Tenho filhos irrepreensíveis e hostes numerosas. Destes, qualquer um se poria a caminho para chamar os outros. Qual foi a pergunta do Diomedes? Não há outros, aqueus mais novos, que pudessem chamar os outros reis? A resposta. Tenho filhos irrepreensíveis e hostes numerosas. Destes, qualquer um se poria a caminho para chamar os outros. Mas grande é a necessidade que sobreveio aos aqueus. Por isso que ele mesmo está chamando. Pois agora para todos se coloca no fio da navalha, ou a destruição funesta para os aqueus, ou a sobrevivência. O que o Diomedes perguntou a ele foi por que ele, um velho, estava fazendo isso, né? Aí o Nestor respondeu que é urgente decidir o que eles farão. Mas agora vai acordar o célere Ájax, o filho de Fileu, já que tu és mais novo, caso de mim tenhas pena. Já que ele falou, perguntou, então ele que acorde o Ájax e o Fileu. Assim falou, e Diomedes pôs aos ombros a pele de um leão, grande e arruivado, que lhe chegava aos pés. Pegou na lança, e o herói pôs-se a caminho para acordar e trazer os outros. Depois que se imiscuíram no meio dos sentinelas reunidos, não encontraram os comandantes dos sentinelas dormindo, mas todos estavam sentados com as suas armas, acordados, tal como no redil os cães estão de guarda em volta das ovelhas, tendo ouvido a fera destemida, que através da floresta vem dos montes. Os cães estavam acordados, tal como os cães, protegendo as ovelhas, escutam ao longe a fera. E se levanta em torno dela um grande alarido de homens e de cães, e assim para eles o sono desapareceu.
Assim de suas pálpebras desaparecera o sono deleitoso, mantendo vigília na noite ruim, pois constantemente se viravam para a planície, à espera do avanço dos troianos. Ao vê-los, se alegrou o ancião, encorajando-os com o discurso, e falando-lhes proferiu palavras aladas. Desta maneira, queridos filhos, mantende a vigilância, que de ninguém o sono se apodere, para não proporcionarmos alegria aos inimigos. Assim dizendo, depressa atravessou a vala. Com ele seguiram os reis dos argivos, quantos foram convocados para o concílio. E com eles foram Meríones e o belo filho de Nestor. Eles próprios os chamaram para que participassem do concílio. Atravessaram a vala escavada e sentaram-se em local puro, onde o chão estava livre dos cadáveres dos que tombaram. Lá onde o temível Heitor desistira de matar aqueus, quando a noite em derredor o ocultara. Aí se sentaram e dirigiram palavras uns aos outros. Entre eles, o primeiro a falar foi Nestor de Gerênia, o cavaleiro. Amigos, será que não há nenhum homem que confie em seu espírito audacioso para entre os magnânimos troianos se infiltrar? Poderia acaso tomar algum dos inimigos que ficou para trás, ou ouvir algum rumor entre os troianos? Que conselhos trocam entre si, se hão de ficar onde estão, afastados das naus, ou se hão de regressar à cidade, uma vez que já deixaram os aqueus na mó debaixo. Tudo isso ele poderia saber, e de novo regressar para nós, incólume. Grande seria sob o céu o seu renome entre todos os homens, e sua seria uma dádiva honrosa, pois todos quantos detêm o poder sobre as naus, destes cada um lhe daria uma ovelha negra a amamentar o seu cordeiro. Prenda não há que com esta se assemelhe, e para sempre ele estará presente nos banquetes e festins. Então, Nestor está dizendo que o aquele que se prontificar a espionar os troianos vai ser recompensado e lembrado. Assim falou, e todos permaneceram em silêncio. Então, entre eles, falou Diomedes, excelente em auxílio. Nestor, o meu coração e o meu espírito orgulhoso incitam-me a entrar no acampamento aqui perto dos inimigos, os troianos. Porém, se outro homem comigo viesse, maior seria o apoio e também maior a audácia. Quando dois se põem a caminho, um discerne antes do outro o que é mais proveitoso. Ao passo que, quando é só um a discernir, curto é o pensamento e tênue a astúcia. E Diomedes, então, respondeu, dizendo que ele poderia ir se alguém fosse com ele. Assim falou, e muitos quiseram seguir com Diomedes. Quiseram ambos os ajantes, os dois Ájax, seguidores de Ares. Quis Meríones, e muito quis o filho de Nestor. Quis o atrida Menelau, famoso pela lança. Quis o paciente Ulisses meter-se entre a turba dos troianos, pois sempre audaz era o espírito na sua mente. Entre eles falou então Agamenon, soberano dos homens. Tidida Diomedes, que encantas o meu coração. Escolherás, pois, o companheiro que tu quiseres, o melhor dos que apareceram. Visto que muitos estão dispostos, não deixeis para trás o melhor homem, por pudor no teu espírito, levando contigo um pior, por cederes ao pudor, olhando só para a linhagem,
mesmo que seja detentor de maior realeza. Agamenon, então, diz para o Diomedes escolher o melhor dos que se prontificaram. E não escolher o pior, por pudor, mesmo que seja alguém de importante linhagem. Se me ordenais que eu escolha o companheiro, como me esqueceria eu do divino Ulisses? Ulisses é conhecido pela astúcia, cujo coração e espírito orgulhoso o exaltam em todos os esforços, estima-o Palas Atena, porque a Palas Atena acompanha Ulisses e sempre está ajudando. Se ele me seguisse, até do fogo ardente regressaríamos, pois superior é ele no entendimento. Aí ele deu resposta. O sofredor e divino Ulisses. Tidida, não me louves nem repreendas em demasia. Dizes coisas entre os argivos que eles já sabem. Mas vamos, pois a noite se esvai e a aurora se aproxima. Os astros já avançaram e já passaram mais de 2/3 da noite. Só nos resta agora a terceira parte. Assim falando, envergaram suas armas terríveis. Altidida deu Trasimedes, tenaz de combate, uma espada de 2 gumes, pois a sua ficara junto da nau, e um escudo. Na cabeça pôs um elmo de couro taurino, sem corno e sem penacho. Elmo a que se chama acachapado, e que protege as cabeças de mancebos vigorosos. Então Diomedes ganhou de Trasimedes, uma espada de 2 legumes. Meríones deu a Ulisses um arco e uma aljava e uma espada, e pôs-lhe na cabeça um elmo feito de couro retesado por dentro com muitas tiras de cabedal. Por fora, cerradas, estavam dispostas as brancas presas de um javali de reluzentes colmilhos, deste lado e daquele, com excelente perícia, e por dentro havia um forro de pano. Era um elmo que outrora de Eleonte a Amintor, filho de Ormeno, Autólico roubara. Então o Meríones deu a Ulisses um elmo que era de Eleonte, mas foi roubado por Antólico, tendo forçado a entrada no robusto palácio. E o ladrão, o Autólico, deu depois a Anfidamante de Citera para o levar a Escandeia. Anfidamante deu a Molo como presente de hospitalidade, e ele deu a seu filho Meríones para ele usar. E agora fora posto para cobrir a cabeça de Ulisses. Depois que eles envergaram suas armas terríveis, puseram-se a caminho, e lá deixaram todos os comandantes. Como portento, Palas Atena lhes enviou do lado direito uma garça, perto do caminho, um bom sinal. Não a viram com os olhos no negrume da noite, mas ouviram-na chamar. E Ulisses alegrou-se com a ave, e assim rezou a Atena: ouve-me, filha de Zeus, detentor da égide, tu que sempre estás a meu lado em todos os trabalhos. Não te passo despercebido ao deslocar-me. Estima-me agora especialmente, ó Atena, e concede-nos que com bom renome regressemos às naus, tendo praticado uma grande façanha que prejudique os troianos. Em segundo lugar, rezou Diomedes, excelente auxílio. Ouve-me também a mim, filha de Zeus, ó Atritona. Segue-me como quando com meu pai, o divino Tideu, seguiste para Tebas, quando ele foi mensageiro dos aqueus.
Deixou os aqueus de bronze as túnicas junto ao asopo, e dali levou uma palavra suave aos cádmios. O que Diomedes está dizendo? Pediu para Atena o seguir, assim como ela seguiu o pai dele, Tideu, até Tebas, quando ele foi mensageiro dos aqueus, né? Ele deixou os aqueus junto ao assopo e foi levar uma palavra aos cádmios, acompanhado de Atenas. Mas na viagem de regresso, congeminou contigo, com Atenas, façanhas terríveis, ó deusa divina, pois de bom grado estavas a seu lado. Do mesmo modo, vem agora para o meu lado e me protege. E para ti sacrificarei uma vitela de ampla testa, indomada, que nenhum homem pôs sob o jugo. Sacrificá-la-ei com os chifres ornados de ouro. Assim rezaram. E ouviu-os Palas Atena. Depois de rezarem a filha do grande Zeus, puseram-se a caminho como dois leões na noite escura, no meio da chacina e dos cadáveres, por entre as armas e o negro sangue. Por seu lado, não permitiu Heitor que os orgulhosos troianos dormissem, mas reuniu todos os que eram mais nobres, todos os que eram regentes e comandantes dos troianos, e depois de os reunir, congeminou uma válida deliberação. Quem estaria disposto a, por mim, praticar este ato mediante grande recompensa? O pagamento será certo. Darei um carro e 2 cavalos de arqueados pescoços, os que forem os melhores junto às naus velozes dos aqueus. A quem ousar, para si próprio ganhará a glória, aproximar-se das rápidas naus, para se informar sobre se as naus velozes estão sendo guardadas como antes. Então, o Heitor também vai querer espionar os aqueus. Ou, se subjugados pelas nossas mãos, os inimigos planejam entre si a fuga, sem vontade de vigiar durante a noite, moídos pelo tremendo cansaço. Assim falou. E todos permaneceram em silêncio. Ora, havia entre os troianos um certo Dólon, filho de Eumedes, o arauto divino, homem rico em ouro e rico em bronze, que de aspecto era feio, mas era rápido de pés. Era o único irmão entre 5 irmãs. Aos troianos e a Heitor disse essas palavras, o Dólon: Heitor, o meu coração e o meu espírito orgulhoso incitam-me a aproximar-me das rápidas naus para me informar. Mas agora levanta o cetro e jura-me que me darás os cavalos e o carro adornado de bronze, que transportam o irrepreensível Pelida. Ele está querendo, como recompensa, o carro daqueles. Só isso. E para ti não serei espião inútil, nem além do que esperas, pois irei direto até ao acampamento, até chegar à nau de Agamenon, onde se calhar os comandantes deliberam sobre se devem fugir ou combater. Assim falou, e Heitor pegou no cetro com as mãos e jurou: Seja Zeus minha testemunha, esposo tonitruante de Hera, que nesses cavalos mais ninguém dos troianos montará, mas afirmo que serás tu a vangloriar-te com eles para sempre. Assim dizendo, jurou em vão, incitando a embora o outro. Jurou em vão. Como a história sabe disso, né? Porque a história sabe o que os deuses sabem. Ele não vai ele não vai ficar com os cavalos do Aquiles. Logo aos seus ombros pôs Dólon o arco recurvo e envergou por cima a pele de um lobo cinzento.
Na cabeça pôs um gorro feito com pele de furão. Pegou num dardo afiado e foi da hoste até as naus. No entanto, não haveria de regressar das naus para trazer informação a Heitor. Por isso que ele não vai ter o carro do Aquiles, porque ele não vai voltar para as naus. Depois que deixou a turba de cavalos e de homens, com afinco seguiu seu caminho. Mas enquanto caminhava, apercebeu-se dele Ulisses, criado por Zeus, que disse a Diomedes: anda por aqui um homem, ó Diomedes, que vem do exército. Não sei se será um espião, que vem se meter no meio das naus, ou se será alguém que vem despojar um dos cadáveres dos mortos. Mas deixemos primeiro que ele passe um pouco à nossa frente, na planície. Olha o plano do Ulisses, né? Depois, lançando-nos a ele, tomá-lo-emos rapidamente. Se ele conseguir fugir-nos pela rapidez dos pés, pressiona-o constantemente da hoste em direção às naus, brandindo a tua lança, para que ele não fuja para a cidade. Assim dizendo, deitaram-se no meio dos cadáveres, fora do caminho, mas Dólon correu à frente deles na sua estultícia. Quando distava tanto quanto dista uma parelha de mulas em terra arável, pois são superiores aos bois quando se trata de arrastar o arado articulado em terra funda, correram atrás dele e ele estacou ao ouvir o barulho, pois esperavam no coração que fossem amigos que vinham da parte dos troianos, porque Heitor decidira retirar-se. Mas quando estavam à distância de um arremesso de lança, ou menos, percebeu que eram inimigos, e flectiu os joelhos depressa para fugir, e eles lançaram-se rápidos na perseguição. Tal como quando dois galgos de afiados dentes, peritos na caça, perseguem uma corça ou lebre com persistência e sem tréguas, em terreno arborizado, e o animal aos guinchos corre em frente. Assim o Tidida, Diomedes, e Ulisses, saqueador de cidades, impediram a Dólon o acesso ao exército, e sem tréguas corriam atrás dele. Mas quando Dólon estava para se misturar no meio dos sentinelas, fugindo para as naus, foi então que Atenas lançou força no Tidida, para que nenhum dos aqueus de bronze e as túnicas se ufanasse de ter desferido o golpe, chegando ele em segundo lugar. Brandindo a lança, lhe gritou então o possante Diomedes: Para onde estás? Para onde estás? Ou com a lança te acertarei. E não julgo que depois escapes da morte escarpada às minhas mãos. Assim falou e arremessou a lança. Mas de propósito não acertou ao homem. Por cima do ombro direito passou a ponta da lança polida, fixando-se na terra. Por seu lado, Dólon estacou, aterrorizado, balbuciando e com os dentes a chocalhar na boca, pálido de medo. Arfantes, Ulisses e Diomedes apanharam-no, agarrando-o pelas mãos. Ele rompeu em lágrimas e disse: Tomai-me vivo, e eu próprio me resgatarei. Tenho em casa bronze e ouro e ferro, muito custoso de trabalhar. Com esses tesouros meu pai vos pagaria incontável resgate, quando ouvir que estou vivo nas naus dos aqueus. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses: Anima-te e não deixes que a morte te entre no coração. Mas diz-me agora tu com verdade e sem rodeios: aonde assim caminhas sozinho do exército para as naus no negrume da noite, quando dormem os outros mortais? Ou será que vens despojar um dos cadáveres dos mortos? Foi Heitor que te mandou as côncavas naus para espionares cada coisa? Ou vieste porque teu próprio coração te impeliu? Em seguida lhe respondeu Dólon, com o corpo a tremer. Com muitas ilusões, logrou Heitor. E ele está colocando a culpa no Heitor, né? Com muitas ilusões, quer dizer que o Heitor prometeu muito para ele, né? Levar-me para longe da razão
Ele que me prometeu os cavalos de casco não fendido do altivo Pelida, Aquiles, assim como o seu carro adornado de bronze. Mandou-me atravessar a rápida noite escura até chegar perto dos homens inimigos para me informar sobre se as naus velozes estão sendo guardadas como antes, ou se, subjugados pelas nossas mãos, os inimigos planejam entre si a fuga, sem vontade de vigiar durante a noite, moídos pelo tremendo cansaço. Sorrindo-lhe, respondeu então o astucioso Ulisses: na verdade, o teu coração ansiava por grandes recompensas, os cavalos do fogoso Eácida. Ulisses já percebeu que ele está mentindo. Mais difíceis são eles de ser dominados ou conduzidos por homens mortais, à exceção de Aquiles. Ulisses falou: você queria os cavalos do Aquiles, não foi o Heitor que te ofereceu. Eles são difíceis de serem conduzidos por homens mortais, à exceção de Aquiles, a quem gerou uma mãe imortal. Mas diz-me agora, tu com verdade e sem rodeios, ao aqui vires, onde deixaste Heitor, o pastor do povo? Onde estão suas bélicas armas? Onde seus cavalos? Como estão dispostas as vigias e dormidas dos demais troianos? Que conselhos trocam entre si? Se hão de ficar onde estão, afastados das naus, ou se hão de regressar à cidade, uma vez que já deixaram os aqueus na mó debaixo? Respondendo-lhe, assim falou Dólon, filho de Eumedes: então dir-te-ei essas coisas com verdade e sem rodeios. Heitor, com todos aqueles que são conselheiros, deliberam junto ao túmulo do divino Ilo, longe da confusão. Quanto à vigilância de que falas, ó herói, nenhuma foi escolhida para vigiar e guardar o exército. Todos os que estão junto dos fogos por necessidade mantêm-se acordados e ordenam uns aos outros que vigiem. Mas os aliados provindos de muitas terras dormem, pois deixam aos troianos a tarefa de vigiar, visto que eles não têm perto os seus filhos nem as mulheres. Os aliados dos exércitos troianos, como não têm as mulheres perto, não vigiam. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses: de que modo dormem eles? Misturados entre os troianos, domadores de cavalos, ou à parte? Diz-me, para que eu saiba. Respondendo-lhe, assim falou Dólon, filho de Eumedes: então dir-te-ei estas coisas com verdade e sem rodeios. Para o lado do mar estão os cários, os peônios de arcos recurvos e os léleges, e os cálcunes e os divinos pelasgos. Para as bandas de Timbra ficaram os lícios e os mísios senhores, frígios, domadores de cavalos, e meônios dos carros de combate. Mas por que sobre todas essas coisas me interrogais? Se quereis entrar no meio da turba dos troianos, afastados estão os trácios adventícios, últimos de todos. Entre eles está o rei Rezo, filho de Eioneu. Dele são os cavalos maiores e mais belos que alguma vez vi. São mais brancos que a neve e velozes como o vento. O carro está bem embutido com ouro e prata, e enormes armas de ouro, maravilha de se ver. Trouxe ele. Armas que a homens mortais não fica bem envergar, mas tão somente aos deuses imortais. Mas levai-me agora para as naus velozes, ou aqui me deixai atado com corrente cruel, para que vos ponhais a caminho para testardes se aquilo que vos disse está certo ou não. Fitando-o com o sobrolho carregado, disse o possante Diomedes: por mim, ó Dólon, em teu coração não ponhas a fuga, ainda que tenhas anunciado coisas úteis ao caíres nas nossas mãos. Pois, na verdade, se nós te soltarmos e te deixarmos ir, noutra altura virás de novo às naus velozes dos aqueus, ou para espiares, ou então para combateres as claras. Por outro lado, se subjugado às minhas mãos morreres, nunca mais serás motivo de incômodo para os argivos. Falou,
e Dólon estava prestes a tocar-lhe no queixo, mas com a mão firme para suplicar. Mas no meio do pescoço, com a espada, lhe desferiu Diomedes um golpe, e cortou os tendões, e a cabeça de Dólon proferia ainda sons ao bater na terra. Cortou a cabeça do Dólon. Em seguida, tiraram-lhe da cabeça o gorro feito de pele de furão e a pele de lobo, assim como o arco recurvo e a lança comprida. Essas coisas ergueu Ulisses a Atena, deusa das pilhagens. Atena, deusa das pilhagens. Por isso que Ulisses pegou as coisas do morto e ergueu, para ela. Com a mão, e rezando proferiu estas palavras: regozija-te, ó deusa, com esses despojos. É primeiro a ti de todos os deuses do Olimpo que invocamos. Manda-nos para junto dos cavalos e das dormidas dos trácios. Eles vão encontrar o povo que está mais afastado, lá no meio dos exércitos troianos. Assim falou, e ergueu bem alto os despojos, e deitou-os em cima de uma tamargueira. Por cima colocou um sinal visível, atando juncos e ramos frondosos da tamargueira, para não arriscarem não dar com o lugar na rápida noite escura. Avançaram por entre os cadáveres e o negro sangue, e rapidamente chegaram ao local onde estavam os homens trácios. Eles dormiam, moídos pelo cansaço tremendo, e em seu redor jaziam no chão as belas armas bem ordenadas em 3 filas. Junto de cada homem estava a parelha de cavalos. Rezo dormia no meio deles, e junto dele os céleres corcéis estavam presos pelas rédeas ao alto rebordo do carro de combate. Foi ele que Ulisses viu em primeiro lugar e indicou a Diomedes. Este, ó Diomedes, é o homem, e estes são os cavalos de que nos falou Dólon, que nós matamos. Mas agora mostra a força possante. Não te compete estares inerte com tuas armas, mas desatrela os cavalos, ou então mata tu os homens, e eu tratarei dos cavalos. Assim falou, e no coração dele, Atena, de olhos esverdeados, insuflou força. Atena tá agindo pra caramba, né? De madrugada, fazendo uma coisa que desagradaria Zeus. Mas como é de noite, Zeus deve estar dormindo. Então Diomedes, matou a torto e a direito. Deles vinha hediondo gemido ao serem golpeados com a espada. Eles estavam distantes dos outros exércitos, por isso que morreram e ninguém viu. E a terra ficou vermelha de sangue, tal como o leão se atira aos rebanhos sem pastor de cabras ou ovelhas, saltando para cima delas com intenção selvagem. Assim o filho de Tideu se lançou sobre os homens trácios, até matar 12 deles. Porém, o astucioso Ulisses, aquele a quem o Tidida matara com a espada, a esse ele agarrava por trás pelos pés e arrastava para o lado. Então, o Tidida matava, Ulisses agarrava pelos pés e arrastava para o lado, pensando no seu espírito, para que os cavalos de belas crinas passassem facilmente e não sentissem temor no coração por pisar em cadáveres humanos. Olha o cuidado dele com os cavalos, ou melhor, com a fuga, pois ainda não tinham esse hábito. Quando o filho de Tideu se acercou do rei Rezo, como 13º, lhe roubou a vida doce como mel, enquanto ele arfava, pois como sonho maligno se postara Diomedes de noite junto à cabeça de Rezo, devido à astúcia de Atena. Entretanto, os cavalos de casco não fendido desatrelara o sofredor Ulisses e atara-os com as rédeas. Tirou-os da confusão, acicatando-os com um arco, visto que não lhe ocorrera tirar com as mãos do carro embutido um chicote reluzente. Silvou para assim dar sinal ao divino Diomedes, mas Diomedes ficou pensando
Que coisa mais danada poderia ainda fazer? Se levar o carro onde estavam as armas adornadas, ou puxá-lo pela vara, ou então levantá-lo no ar. Ou se tirar o sopro da vida, há ainda mais trácios. Enquanto ponderava em seu espírito, aproximou-se Atena, e postando-se ali perto, assim falou ao divino Diomedes. Será que ela vai falar assim? Mata mais. Lembra-te do regresso, ó filho do magnânimo Tideu, para as côncavas naus, para que não corras em fuga, de modo a que acaso outro deus não desperte os troianos. Ele está falando para eles se derem por satisfeitos, né, e saírem. Assim disse, e ele reconheceu a voz da deusa que lhe falava. Rapidamente montou nos cavalos e Ulisses acicatou-os com o arco. Cavalgaram em direção às naus velozes dos aqueus. Porém, não foi cega a vigília de Apolo do arco de prata. E o Apolo viu Atena fazendo isso tudo. Quando viu Atena prestando ajuda ao filho de Tideu. Furioso contra ela, se imiscuiu entre a turba dos troianos e despertou o conselheiro dos trácios, Hipoconte, nobre parente de Reso. Este acordou do sono, quando viu o lugar vazio, onde antes estavam os céleres corcéis e os homens arfantes no meio de hedionda chacina, gemeu e chamou pelo nome seu companheiro amado. Da parte dos troianos surgiu bramido e confusão indizível. Ao reunirem-se todos juntos, olharam para os feitos terríveis praticados pelos homens que tinham ido para as côncavas naus. Assim que eles chegaram ao sítio onde mataram o espião de Heitor, refreou os céleres corcéis Ulisses. Dileto de Zeus, o Tidida saltou para o chão e pôs os despojos sangrentos nas mãos de Ulisses, e depois montou de novo. Chicoteou os cavalos, que não se recusaram a correr até as côncavas naus, pois era lá que lhes era agradável estar. Nestor foi o primeiro a ouvir o som, e assim falou, dizendo: Amigos, regentes e comandantes dos argivos, deverei disfarçar ou dizer a verdade? Mas o coração impele-me a falar. Fere-me os ouvidos o barulho de céleres corcéis. Nestor reclamou do barulho dos cavalos. Oxalá Ulisses e o possante Diomedes assim tenham conduzido de junto dos troianos cavalos de casco não fendido. Mas terrivelmente receio no meu espírito que os melhores dos argivos tenham sofrido algum mal devido à arremetida troiana. O Nestor estava sentindo medo do Diomedes e Ulisses não voltarem. Não acabaram ainda de falar quando eles próprios chegaram. Saltaram para o chão e os outros os saudaram, com apertos de mão e palavras suaves. O primeiro a falar foi Nestor de Gerênia, o cavaleiro. Diz-me agora, ó louvável Ulisses, grande glória dos aqueus, como vós tomastes esses cavalos? Foi por terdes entrado no meio da turba dos troianos? Ou um deus que vos encontrou, a vós os deu? Maravilhosamente se assemelham aos raios do sol. De modo constante me misturo em combate com os troianos, e afirmo que nunca fico junto das naus. Velho guerreiro embora seja, mas nunca vi tais cavalos nem imaginei outros como eles. Penso que um Deus vos terá encontrado para a vós os dar. Ambos sois amados por Zeus que comanda as nuvens, e pela filha de Zeus, detentor da égide, Atena de olhos esverdeados. Respondendo-lhe assim falou o astucioso Ulisses. Ó Nestor, filho de Neleu, grande glória dos aqueus, facilmente o Deus que assim quisesse daria cavalos melhores que estes, pois os deuses são de longe superiores. Estes cavalos, ó ancião a que aludes, são trácios e adventícios. Seu amo matou o excelente Diomedes. A frase não quer dizer que o dono dos cavalos matou Diomedes, ao contrário, tá? Diomedes matou o dono dos cavalos. E com ele 12 companheiros, todos nobres.
E como 13º, matamos um espião perto das naus, que para espiar o nosso acampamento enviara Heitor e os outros orgulhosos troianos. Assim falou, e conduziu os cavalos de casco não fendido através da vala, exultante. E com ele foram os outros aqueus, regozijando-se. Quando chegaram à tenda bem construída, do Tidida, com belas correias ataram os cavalos à hípica manjedoura, onde estavam os velozes cavalos de Diomedes, mastigando o trigo doce como mel. E na polpa da nau colocou Ulisses os despojos sangrentos de Dólon, até que oferecesse um sacrifício a Atena. Eles próprios entraram no mar, vão sacrificar em homenagem a Atena para agradecer. Eles próprios entraram no mar para lavar das pernas, das coxas e do pescoço o suor abundante. Depois que a onda do mar lavara o suor abundante dos seus corpos e lhe refrescara o coração, foram tomar banho em banheiras polidas. Tendo ambos tomado banho e ungido com azeite, sentaram-se a jantar. E da taça repleta tiraram vinho doce como mel e ofereceram libações a Atena.